certo que fé não é só acreditar. Eu não sou ninguém. Eu falo, olha, eu estou te perguntando. Eu resolvi te amar. Então esse Deus ele deve ser adorado. Esse Deus ele deve ser exaltado para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos estão felizes essa noite? Deus já tocou aí. Deus tocou, falou contigo aí. Amém, queridos. Também falou fortemente comigo. Cadê a mulher mais linda desta igreja, minha esposa? Nas ovelhas vem em segundo plano. Queria que ela despedisse aquele papelzinho. Olha para o irmão mais bonito que está aí do seu lado. Se não tiver, olha para mim. Fala assim, irmão, é bom adorar. E vamos continuar adorando. Em nome de Jesus. Para quem der, arruma um obreiro aí para te ajudar, para ser rápido. A pastora Paula vai entregar para vocês um pedacinho de papel. Não jogue esse papel fora, que nós somos ecologicamente corretos, amém? Vocês vão ler o que está escrito neste papel. Nada? Você que recebeu o papel, já vai lendo aí. Pode ler em voz alta. Olha, pastor, não está escrito nada. Eu aconselho a vocês fazerem uma cirurgia que nem eu. Queridos, o amor de Deus ele é tão grande assim. Eu falei para os irmãos que eu ia fazer a outra operação no coração. Porque eu queria deixar de ser um pouco mais amoroso. Eu sou muito amor. Eu queria ser mais amoroso. Mas Jesus, ele me deu um coração assim, amém. Recebeu o seu papel, não é apanador, você vai segurar esse papel, que esse papel vai falar contigo essa noite. Você que amassou o seu papel, você perdeu a oportunidade de ler algo tremendo que vai estar aí, escrito. Não estou ficando doido, estou de sã consciência. Amém? Quando se lembra da história, quando os muros de Jerusalém foram reconstruídos? Vocês se lembram dessa história? Quem foi que lutou para reconstruir esses muros? Quem? Hã? Fale forte, não precisa ter medo de errar, não. O errar ele é humano. Fala de novo. Quem? Amém. Então vou perguntar de novo. Quem foi usado para reconstruir os muros? Só que Neemias ele foi de qualquer jeito. O que ele teve que fazer antes? Ele teve que pedir ao rei uma carta. E essa carta era para quê? É a pregação, que já comecei. Essa carta é para quê? Para que ele pudesse ultrapassar algumas cidades, romper algumas fronteiras, não encontrar nenhum tipo de obstáculo. E essa carta também lhe dava a garantia de ter alguns materiais para a reconstrução daquele muro. Amém ou não? Amém. Concordam com a história? Concordo. Neemias chegou ao rei e falou assim: rei, olha, tem uma cidade, era muito bonita e os muros dela vieram abaixo. Deus colocou no meu coração essa vontade de ir lá reedificar os muros da minha terra. E eu queria que o Senhor me liberasse para ir, mas eu não posso ir de qualquer jeito. Me dê uma carta autorizando para que eu possa passar nas terras, para que eu possa alcançar os povos, para que eu possa chegar lá naquele lugar e reconstruir aqueles muros. Aquela carta dava poder a ele, sim ou não? Porém era um poder limitado. Era como se fosse um passaporte. Amém? Olha, Neemias, nessa terra você só vai passar. Dessa terra aqui, o rei de lá vai estar autorizado a te dar pedra. Esse aqui vai te dar cimento. Esse aqui vai te dar argamassa. E esse aqui vai te dar o pessoal para trabalho. Mais ou menos assim a carta. E vocês receberam uma carta hoje. Essa carta vai te dar total liberdade para você fazer o que está escrito ali. Amém? O que está escrito ali?
Nada? Eu te dei uma carta branca. A carta branca, ela não impõe limites. Isso que o irmão Valério falou. Só que eu quero trazer um tema meio que inusitado, algo diferente. Eu dei uma carta branca para vocês. Carta branca para pecar. Pastor, o que é isso? Não se escandalize comigo. Espera eu terminar a pregação. Quando eu terminar, aí vocês podem me crucificar ou fazer o que quiserem comigo. Amém? Hoje o culto, queridos, é de Santa Ceia. E como eu penso que Santa Ceia é momento de reflexão, e não somente em Santa Ceia, nós temos que tirar esse período para refletir, nada mais justo do que falar sobre pecado. Por que eu dei uma carta branca para vocês pecarem? Porque a mente do ser humano, ela é voltada para as coisas do mundo. A vontade da carne, nessa hora, ela fala mais alto. Então, se eu perguntasse para você, olha, eu te dei uma carta branca, o que você iria fazer? Muitos iriam pecar, outros iriam romper as fronteiras, iriam além, iriam pegar o passaporte e fazer bom uso dele. Só que hoje, momento de memorial da Santa Ceia do Senhor, nós vamos examinar a nós mesmos, como a palavra nos orienta. Devemos lembrar daquilo que Jesus falou: fazei em memória de mim. Não somente na ceia, queridos. A vida do cristão é dia após dia fazendo memória do Senhor. O pecado hoje tem se tornado um pouco que comum, entre aspas, no meio da igreja. Certo ou errado? Pessoas aceitam a Jesus, dizem que aceitam esse Jesus, entram para uma religião, frequentam uma igreja, mas continuam com as velhas práticas, a prática do pecado. O sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Então nós limpos fomos pelo sangue. Amém? Se o pecado ainda impera na minha vida, algo está errado. Se nessa carta que você pegou está escrito pecar à vontade, algo está errado. Tanto é que pessoas pecam e não estão nem aí. Acabam esquecendo que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando justos e injustos. E o pior, pegam versículos isolados da Bíblia, juntam com a necessidade e a vontade de pecar e pronto, os ingredientes para uma vida de fornicação fora da presença do Senhor, mas dentro de uma igreja. Juntou-se o útil, a vontade de pecar, com a palavra de Deus. Não estou falando heresia, vocês vão entender, só um minutinho. E sem peso na consciência, continua caminhando. E ainda canta aquela música: caminhando vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Vocês estão entendendo? Versículos isolados com a necessidade de pecar. Prosseguem felizes, como se nada tivesse acontecido. Estão com uma pele de elefante, dura, grossa, difícil de ser penetrada, e um coração de pedra. Pessoas que costumam pecar dentro da igreja acabam virando insensíveis, porque o pecado nos afasta de quem? De Deus. Só que afasta de uma forma rápida? Não. À medida que você vai pecando, você vai afastando do Senhor. E como você não vai perceber, porque é uma coisa tão lenta, você vai pensar que é normal. E daqui a uns dias você está totalmente frio e não vai saber o porquê. Porque o pecado já te envolveu todinho e você ficou com pele de elefante. Veja alguns exemplos usados na Bíblia, que eu infelizmente já testemunhei várias pessoas falando. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém ou não? Amém. Você pode todas as coisas. Pastor, posso pecar porque Ele vai me fortalecer. Uai, eu não posso todas as coisas? Isso é o que diz a palavra. Então eu vou pegar a palavra como eu posso e Ele vai me fortalecer. Dia após dia, acabamos esquecendo que o versículo ele não é traduzido sozinho. Existe todo um conjunto, texto, versículo, para te dar a interpretação. Se eu pegar esse versículo e trazer a minha necessidade, eu vou pecar?
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso dar cheque sem fundo, posso matar, posso roubar, posso fornicar, posso fazer tudo isso. Porque quem vai me dar força? Não é o Senhor? Segundo a interpretação herética da Bíblia. Não é? Mas o que o versículo quer dizer? Posso passar frio, fome, necessidade, posso ser perseguido, posso ser chicoteado, posso todas essas coisas. Porque em todas elas, o Senhor vai me dar força para prosseguir. Amém? Você pode alcançar muitas coisas, porque o Senhor vai te dar a força necessária para você alcançar. Essa é a interpretação mais correta. Segundo, pastor, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Moral da história: vou viver caindo para que Deus continue me levantando. É uma das formas que eu acho, que eu achei para que Deus sempre vinha estar me levantando. Errado. O cair é do homem, o levantar é de quem? Mas o homem que é cristão, o homem que é autêntico, a pessoa que realmente tem Jesus Cristo, ele não dá mole, ele vigia, ele se mantém em pé, ele não cai. Se um dia ele cair, levantar sua cabeça e falar assim: eu eis-me aqui, o Senhor Jesus, ele vai lá e te levanta, e te coloca novas vestes, e te faz romper novamente. Amém? Terceira, essa é de lei. Pastor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, queridos, vamos viver no pecado, porque quanto mais nós pecarmos, mais graças teremos. Amém? Misericórdia. Misericórdia. Esquecemos que o versículo quer dizer: antigamente nós éramos escravos de quem? O pecado. O diabo fazia comigo, com você, o que ele queria, não era? Você era preso, você era escravo do pecado. E aonde habitou o pecado um dia, quando você levantou a mão e falou assim: Senhor Jesus, hoje abunda a graça. Amém? Não se esqueça, o pecado faz você ficar sem graça. Você sabia disso? E faz você ficar sem a graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido, ou seja, nós não merecemos e Ele nos deu. Para matar esse versículo, essa heresia que o povo anda falando por aí, não precisa você pecar para aumentar a graça de Deus. Basta você ter intimidade com Deus, você buscar, você ser autêntico, você ter ali a sua intimidade com Ele, você fazer o seu devocional, e a graça dele, que é um favor imerecido, aquilo que Ele dá a quem quer, está sobre a sua vida. Carta branca para pecar. E aí, queridos? Você vai pecar? Pastor, a Bíblia diz que nós somos pecadores. O homem que diz que não peca, é mentira, ele vai pecar e peca. Quantos pecam aqui, em nome de Jesus? Pecadinho, pecadão, né, queridos? Todos os pecados são iguais perante o Senhor, só que as consequências são diferentes. Você vai pecar? Sim ou não? A Bíblia nos diz acerca do pecado. Abra aí em Romanos 6, 23. Vamos ver o que a Bíblia diz acerca do pecado. Eita, pastor, vamos falar sobre o pecado? Pastor, fala isso não. Romanos 6, 23. Isso é para você que não entendeu ainda o que é ser cristão. Tá? Uma vida com Cristo é totalmente uma vida diferente do que aquela que você estava acostumado a viver. Um mundo totalmente cheio do pecado, cheio dos prazeres da carne. Não, a vida com Cristo ela tem que ser levada a sério. Porque o pecado tem um preço. Está lá escrito: olha, porque o salário do pecado é a morte. Quantos querem morrer? Só é continuar pecando. Você vai morrer. Ela diz que o salário do pecado é a morte. Quer morrer? Continua pecando. O pecado vai te afastar de Deus, e por isso você vai acabar morrendo. Justificativa baseada na Bíblia. Vá lá em 1 João. Anote esses versículos que eles gravam para você. 1 João 1,
Olha que coisa linda. 9 e 10. 1 João 1, 9 e 10. Olha o que diz, claramente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? É fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha, pastor, não se preocupe, eu vou pecar mesmo. A nossa vida está voltada para o pecado. Se eu digo que não peco, já estou mentindo, já estou sendo pecador. Mas graças a Deus, amém, irmão? Porque todos os nossos pecados confessados, Ele é fiel e justo para perdoar e ainda nos purifica de toda injustiça. O pecado na vida do crente tem que ser como um desvio de percurso. Você já estava andando, de repente você topou bem o dedinho, o mindinho do pé, bem na quina. O pecado é aquilo na vida do crente. Não pode ser nada proposital, nada premeditado. Porque senão você pode confessar que não vai ter perdão. Porque o perdão é o que é arrependimento. Se nós arrependidos pedirmos perdão a Ele, Ele é fiel e justo. O arrependimento, queridos, eu entendo que é um constrangimento que me leva a não cometer mais tal pecado. Errar uma vez é humano, amém, glória a Deus. Se arrependeu, nunca mais faça. Porque se você fizer, você vai estar brincando com isso. E aonde vai estar o arrependimento? Ah, pastor, traí minha esposa hoje, eu vou lá, peço perdão a Deus, Ele vai me perdoar, amém. Mas amanhã eu vou estar pecando de novo. Vou estar traindo a minha esposa de novo. Isso é sem vergonha, isso não tem perdão porque não tem arrependimento. O pecado, ele vai te afastar de Deus com certeza. Você vai perder a salvação. Deixa eu fazer uma pergunta, queridos. Quantos estão aqui essa noite? Tenha certeza que são filhos de Deus. Certeza mesmo, sem dúvida. Falar assim, levantar a mão e falar assim: eu sou filho de Deus. Tem? Tenha medo não. Eu sou filho de Deus. Amém? Né, Margarida? Nós somos filhos de Deus. Caminha um pouquinho para o capítulo 5, do mesmo livro que estava aberto, mesmo epístola, perdão. 1 João 5, 18. Você nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Você está em Cristo? Amém. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Amém. O Senhor é o seu Senhor e Salvador, é o seu socorro bem presente na angústia, é aonde vem a tua força na hora da fraqueza, é a tua rocha, É a minha fortaleza. é a tua fortaleza, é o teu esconderijo, o teu lugar seguro, Quem confiarei? é onde você olha assim: não me recearei de mal nenhum, porque as asas do Senhor estão te movendo. João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ai, pastor, agora você me bateu forte. Todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não tira. Princípio de conservar a identidade que Deus te deu. Se você foi nascido de Deus, se você foi gerado por Deus, você tem que se conservar, mostrar verdadeiramente para o mundo que quem manda na tua vida não é o pecado, que quem te aprisiona não é o pecado, porque o sangue de Jesus Cristo te libertou, te limpou e te purificou. Condenação não há mais. O diabo, ele não vai colocar uma arma na sua cabeça e vai fazer você pecar, não. Se conserva a si mesmo. E quando você entende que Deus é tudo por tudo, você tem que abrir mão das suas vontades, tem que abrir mão do seu querer, tem que abrir mão da sua vida. Você fala assim: Senhor, minha vida está entregue nas tuas mãos. E conserva os seus pensamentos, conserva o seu coração, conserva o seu corpo do mal. O diabo não tem poder para lhe tocar. Só que hoje está acontecendo
Algo ao contrário, no meio cristão. E quando eu falo cristianismo, eu envolvo a religião toda. As pessoas estão brincando com o diabo, dormindo com o inimigo. Estão deixando Deus guardadinho no lugar, esquecendo dos mandamentos, esquecendo dos princípios, esquecendo de se conservar. E o inimigo vai fechando o cerco, ele não perde tempo. Você pode observar, queridos, você tira uma média aí de 100 cristãos, 90% o inimigo toca, 90% o inimigo zoa, 90% o inimigo dá rasteira, porque não se conserva. Aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. Princípio. Deus, Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele já morreu numa cruz. Jesus morreu numa cruz. Ele já derramou o sangue que te purificou. Ele já tirou toda a condenação, queridos, que te prendia. Quebrou toda a barreira. Rasgou o véu do templo. Ele hoje deu livre acesso. Falou: olha, eis-me aqui, clame a mim e responder-te-ei. Hoje você pode. E eu falei aqui na escola de novos membros, quinta-feira. Cadê os alunos? Quantos se lembram? Que é mais fácil ouvirmos a voz de quem? Do diabo. Porque não é que ele é mais real, é que ele sabe o desejo da tua carne. Ele sabe aquilo que tu almeja, aquilo que a tua célula. Pecado. Pecado é bom ou é ruim? Hã? É bom ou é ruim? Pecado é bom, queridos. Mas Jesus é melhor ainda. Não fale para mim, não. Isso para mim é postagem, né? Pecado é ruim, irmão. Olha. Pecado é ruim, irmão. Corra do pecado. Fuja da aparência do mal. Pecado é bom porque alimenta a carne e mata o espírito. E Jesus é bom porque ele não traz nenhum tipo de fardo. E não dá nenhum tipo de jugo. Ele veio te libertar. E hoje você pode falar que é livre. Hoje você pode sentir o que você sentiu aqui hoje. Hoje o diabo ele não vai colocar o dedo na sua cara e falar que você não é merecedor daquilo que Deus tem para você. Porque Jesus te amou. Porque ele morreu naquela cruz. Deus amou o povo dele de uma tal maneira que foi obrigado Jesus morrer por você. E se não fosse o amor de Deus, se não fosse a intervenção do Espírito Santo, isso que a nossa diaconisa falou, nem orar nós oraríamos. Você tem toda a ferramenta, queridos, na tua mão. Você tem o poder de Deus, você tem a unção, você tem os dons, você tem os talentos. Mas muitas das vezes nós trocamos isso tudo por um prato de lentilhas. Pegamos essa carta aí, ó, carta branca, vou pecar. Essa carta, queridos, você vai escrever algo nela profético. Você que não trouxe caneta, pega a bênção do seu irmão. Você vai escrever algo profético nessa carta. E você vai colocar na arca. Amém? Essa carta branca que eu dei para vocês, foi para vocês realmente escrever algo profético. E Deus vai fazer o que. É tão claro como a luz do dia. Os conceitos cristãos, ele não pode mudar. A Bíblia em si, ela tem uma tradução só, única, verdadeira, fiel. Aquela que não traz confusão. Aquela que é revelada pelo Espírito Santo. É aquela que quando você fala: Senhor, o que tu quer falar comigo através da palavra? Olha, meu filho, aquele que foi gerado de mim, não peca, se conserva. E em mim, e nele vai habitar a minha glória. Porque as nações ouvirão e verão quem é Deus na sua vida. Mas nós temos que entender: se nós somos filhos de Deus, nós não pecamos. Mas nós temos que decidir essa noite se vai valer a pena vivermos uma vida de pecado, uma vida de destruição, voltarmos ao vômito. Palavra feia, pastor, é isso mesmo. Voltarmos ao Egito, ficarmos satisfeitos ali com pepino e cebola, trabalhando feito escravos, ou se nós queremos realmente alcançar a nossa terra prometida. Mas para isso, existe um preço a pagar, um preço de conservação. É onde você não pode
falsificar a palavra de Deus, e muitas pessoas estão falsificando a palavra para os seus próprios deleites. O ser humano hoje, queridos, depois que houve uma reforma protestante, 400 e poucos anos atrás, o ser humano entendeu algo, totalmente iluminado pelo diabo. Ele viu, se ele continuasse martelando na palavra de Deus, ele ia perder pessoas. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas a porta ela é estreita. Aí o ser humano olhou e falou assim: olha, pregar esse Jesus não está dando certo. O que nós iremos fazer? Vamos pegar o homem, vamos pegar a sua necessidade, vamos colocar a Bíblia de lado, vamos colocar a cruz de lado e vamos falar daquilo que o homem precisa. E hoje o que mais tem, igual o Tiago falou, pastor, estou cansado de culto de prosperidade. Amém, glória a Deus. Venha para a minha igreja que você vai ser rico. Venha para a minha igreja que as suas necessidades vão ser curadas. Falsificadores da palavra. Hoje muito difícil, queridos, ouvir uma igreja falar: olha, querido, deixa o pecado de lado. Olha, querido, essa carta branca aí vai te livrar do pecado, larga fora. Se vocês quiserem até escrever o pecado que ainda está operando na tua vida, escreva, que vai cair por terra. Amém? Hoje tem falsificadores da palavra que massageiam o ego do ser humano. Valério, como tu vai ser rico? Ou essa igreja que é de Deus, pastor. Até falo isso. Venha como está e permaneça. Falsificadores da palavra. Queridos, Jesus está às portas. Se nós verdadeiramente não nos arrependermos, não olharmos para o autor e consumador da nossa fé, tirarmos de dentro de nós, sabe aquele pecado que já está impregnado? Temos que arrancar para poder entrar no reino dos céus. Aquele que é filho de Deus, o inimigo não vai. A palavra diz que você vai ser bem-aventurado nessa terra, eu creio nisso. Mas isso não pode ser o motivo da sua alegria de estar dentro da igreja. O motivo da sua alegria tem que estar aqui. Em conhecer ao Senhor, em conhecer aquilo que Ele prometeu para você, que está aqui escrito. Que Ele vai falar assim: olha, filho, existe uma cruz. Em meu nome você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, você vai ser maltratado. Em meu nome o diabo vai tentar fazer o que for para te destruir. Em meu nome você vai carregar uma cruz. Você vai ter que negar-se a si mesmo. Mas você vai ser digno da tua morada no céu. Às vezes você veio hoje querendo ouvir uma palavra de bênção. Queridos, tem essa palavra como palavra de bênção. Você está ouvindo essa mensagem hoje, queridos, tem essa palavra como uma palavra de bênção. O pecado vai te levar para o inferno. Nós temos que tomar aquele semancol, olhar para Cristo e falar: Senhor, aonde eu tenho errado? Deus, Ele é Deus. Sem você, é Senhor. Nós já não somos nada, Senhor. Você acha que vale a pena hoje você fazer uma conversão na sua vida e se derramar na presença de Deus? Você acha que vale a pena você deixar de lado esse mundo, essas coisas que só vai trazer malefícios para a sua vida? Eu quero te convidar hoje a você se converter ao Senhor. Pastor, mas eu já sou convertido, mas está pecando demasiadamente. Algo está errado. Será que na hora da oração do pastor lá o sinal falhou e a sua conversão não foi completado? Aqueles que aceitaram esse Deus, ele tem que correr do pecado. Ele não pode ficar pecando. Vai pecar, sim, com certeza, ninguém é de ferro. Mas ele vai vencer. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele... Vocês entendem essa palavra? Vocês têm isso como verdade? Por que o diabo ainda te dá a mesma rasteira? Por que ele ainda toca na mesma ferida? Porque ele usa as mesmas palavras e você ainda cai. Essa palavra diz: olha, sujeitai-vos, pois, a Deus.
Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Não podemos agradar dois senhores. Quando nós vivemos agradando a Deus, uma vida pura, santa, em santificação, ou nós agradamos ao diabo, fazemos a vontade dele e, consequentemente, desagradamos a Deus. Cadê a sua cara? Pense com carinho naquilo que você vai colocar nela aí. Não coloca, pastor, pedir para Deus me dar muita riqueza. Não coloque isso não. Peça vergonha na cara se você colocou isso. Pastor, pedir para Deus me dar força, porque eu ainda estou me prostituindo, ainda estou fornicando, ainda estou com esses pensamentos. Pastor, ainda estou com isso. Eu quero, pastor, essa carta escrita bem assim: eu sou livre, eu venci, porque Jesus venceu por mim. Você escreveu? Você vai guardar no seu bolso. No finalzinho eu vou estar orando por você. Amém? Amém ou não? Amém. No finalzinho eu vou estar orando por você, pela sua carta, vai estar ali dentro da arca. Não precisa colocar nome. Nosso interesse aqui não é saber o que está acontecendo. Não. Se você se conhece, você sabe aonde você está caindo. Queria chamar aqui um casal abençoado, casal de diáconos, irmão Antônio e a diaconisa Isabel. E hoje, queridos, é momento de participarmos da ceia do Senhor. Como é que está a sua vida? Será que você ainda está vivendo do passado? Vamos dar um basta. Vamos dar um basta. Sabe? Se noja, querido, do pecado. Dá um basta. Se Cristo, se a morte dele na cruz ainda não foi real para você, eu quero te convidar a crer que foi real. Eu queria que aqueles que fossem encerrar, ficassem de pé. Não deixe nada e nem ninguém que tirar sua comunhão com Deus. Senhor, eu oro agora, Pai, por esse pão, por esse suco de uva, que eles venham, Pai, perder agora a sua propriedade natural, e que venha se transformar em teu sangue que foi derramado na cruz, e no teu corpo que foi moído naquela cruz. Que cada um dos irmãos, meu Deus, que forem ceiar esta noite, venha receber do Senhor verdadeiramente o seu sangue e o seu corpo. E hoje, Pai, nós decretamos a falência, Pai, deste pecado que ainda está nos aprisionando. Porque eu entendo que eu sou filho de Deus, eu sou gerado por Deus, o Senhor que me justifica, me santifica. Condenação não há mais para aqueles que estão em ti, meu Deus. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pode ser. E semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazem isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não
seremos julgados. Você que pegou o pão, você que pegou o cálice, feche seus olhos e comece a examinar-se a si mesmo. Não olha para o teu irmão, não, olha para você, dentro de você. Diga assim comigo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti. Senhor Jesus, eu peço agora, arrependido, perdão por todos os pecados que cometi hoje, que cometi essa semana, que cometi esse mês. Me perdoa, Jesus. Obrigado. Acreditar em Deus, mas também é saber que Deus acredita nos seus filhos. Meu futuro é do tamanho que eu crer. Minha casa é